privados e protegidos, eles têm uma diferença. Porque um dado pode estar protegido, porém eu consigo ter acesso, ver esse dado. As empresas precisam entender que não acontece em um dia, sequer em um mês, sequer em 6 meses e sequer em um ano. É uma jornada muito longa a ser construída. Conscientização nada mais é que compartilhar informação. Sim. Em comunidade. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso querido podcast. Hoje para falar sobre privacidade de dados com uma dupla dinâmica imbatível. Nossa querida Alessandra Menegas, que é professora, pesquisadora, advogada. Por favor, Ali, se apresente para nós. Boa tarde, pessoal. Eu trabalho, então, com implementação de proteção de dados. Eu trabalho na parte preventiva, então eu sou advogada trabalhista e também da área de LGPD. E estamos aqui também com Daniel Dallalana, que já é de casa também. Também pesquisador, professor, CEO da WSS. Como é que tá, Dala? Tudo certo? Tudo bom, mais uma vez aqui, é muito bom estar com vocês, como sempre, porque eu, além de tudo, gosto muito do pessoal da Testing, mas em especial do Podcasting, que nos acolheu pela segunda vez aí, né? Obrigado pelo espaço. Tamo junto. E hoje, para me acompanhar aqui nesse episódio, nosso querido Matheus. Como é que tá, Matheus? Com o tempo? Tô bem, muito obrigado. Tudo certo, muito Tudo trabalho. certo. Consegui uma brechinha hoje. Eu consegui um tempinho, mas tá curto. Coisa boa. Privilegiados vocês, tá? De ter a presença do Matheus. Mas então tá, gente, muito bem-vindos. Fiquem super à vontade, tá? Vamos começar então do começo. Vamos falar sobre a base da coisa. Queremos saber sobre o que é privacidade de dados. Então, privacidade de dados é nada mais do que manter os dados privados. É totalmente diferente de protegidos. Então, dados privados e protegidos, eles têm uma diferença. Porque um dado pode estar protegido, porém eu consigo ter acesso, ver esse dado, conhecer esse dado. Então, ele não está privado. Inclusive, a gente tem até uma foto de um papa, do papa, no caso, porque ele anda sempre naquele carrinho. Então, ele anda naquele carrinho que é de vidro. Obviamente, ele está protegido, né? Então, vidro blindado, enfim. Mas ele tem privacidade? Então, essa é a diferença, proteção e privacidade. A questão da privacidade, então, é ter os dados de uma forma que alguém não consiga visualizá-los, acessá-los. Esse é o quê da legislação. Perfeito. Sabe que eu fico pensando que a definição de privacidade é uma coisa legal ali no sentido de que a gente teve uma, obviamente em virtude da lei, né, que a gente vai mencionar sobre ela posteriormente, mas a gente teve uma disseminação muito forte no país, e óbvio, no mundo como um todo, mas não só por causa da lei, a gente tem essa definição de privacidade que ela circula e toca diferentes outras áreas, como, por exemplo, a área da segurança. Então, tu falou da dupla dinâmica, é justamente por esse motivo que a gente está aqui, porque, inclusive, eu e a Ali, a gente trabalha junto, já trabalhou em várias oportunidades, ainda trabalha junto, justamente porque há um complemento de áreas e que não há como, por exemplo, a gente falar de lei, que a gente vai falar posteriormente, sem ser essa atuação. Então, quando a gente fala de privacidade, a gente fala de direito, né? É um direito da pessoa, um direito... Então, acho que isso dá para mim já me dá um foco, porque eu preciso assim, quem está nos ouvindo agora precisa saber sobre esse tema, né? Precisa saber, bom, beleza, tu tem um direito, que é o qual? Né? Da privacidade dos teus dados. E sobre o que isso se trata é o que a gente vai poder dissertar um pouquinho mais. Falando da lei, já era a próxima pergunta, né? Porque a gente tem agora a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que se vocês quiserem explicar. E também a gente tem a GDPR, que é a lei original, por assim dizer, né? Que é a lei da União Europeia, né? Mas acho que elas meio que se complementam, assim, elas falam mais ou menos, acho que a mesma coisa ali, né? Mais ou menos isso. Na verdade, a GDPR, que é a legislação europeia, ela é um regulamento. A gente nem chama ela de legislação, porque lá eles chamam de regulamento mesmo. E a LGPD, ela veio como se fosse uma colagem daquela legislação europeia. Então, ela tem algumas complementações. Até, todo mundo fala que a LGPD, enfim, ela veio aqui em 2018, enfim, em 2020 ela começou a ser aplicada no Brasil, tá? 2 anos até a devida implementação e cobrança da lei. Lá ela já funcionava rapidamente, né? Diferente daqui. Mas antes mesmo da LGPD, aqui a gente já tinha a legislação que fala sobre o Marco Civil da Internet. Então já tinha proteção de dados, mas claro, não de uma forma tão completa. Então, a GDPR é a legislação europeia, a LGPD é uma releitura dessa legislação que visa, então, proteger os dados do titular. A gente pode considerar, então, que elas têm muito mais semelhanças do que diferenças. Muito mais semelhanças. Na verdade, a LGPD, que é a legislação brasileira, ela só tem mais complementação. Se a gente perceber, ela tem muito mais informação do que o regulamento europeu.
Eu ia te perguntar se é possível citar as principais diferenças. Na verdade, tem diferença, tá? Mas é porque a gente percebe na legislação europeia, porque trata totalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Então, realmente ela é uma complementação. Então, para trazer diferença é muito mais difícil, porque a gente teria que falar do direito de lá, da legislação de lá, que é totalmente diferente da nossa, mas ela traz essa releitura para puxar para cá e realmente ela é muito semelhante. A gente vê pouca diferença entre elas, pouca mesmo. Então, tem mais semelhanças do que diferenças mesmo. Eu quero mencionar que, baseado no que você falou, ele falou das leis ali, né? Então, olha só que legal, porque a pergunta é muito legal, doutora. Quais são as diferenças? Porque talvez seja mais fácil a gente poder listar e quem está ouvindo agora, vamos saber as diferenças de uma para outra. E tem tudo a ver com o jeito que o Poder Judiciário é estruturado, né, nos seus locais. Então, aqui a gente tem, a Ali teve, inclusive, mencionando, a Ali teve também a oportunidade como docente, né, numa formação específica que a gente teve junto, que eu construí, falando sobre essas legislações e que como elas sustentam várias discussões importantes para nós no geral, né, nesse ponto. E ainda nesse sentido da lei, uma coisa que é legal também, independente do que a gente estiver falando aqui sobre se é privacidade, se é proteção, se é segurança, se é confiabilidade, o que for, não importa o termo, a gente tem algo que é meta aqui, que é uma discussão que é meta, que é qual? Ciclo de vida da informação, seja onde ela for. Que tipo de informação eu estou tratando dentro do negócio ou dentro de quem está? Porque aí a gente começa a olhar um diagrama muito simples. A direção vai botar na tela? Brincadeira, não vai botar nada. A direção não vai botar na tela, mas a gente vai olhar bem simples que assim, se a gente olhar para que tipo de informação hoje eu tenho para trabalhar, eu consigo começar a nomear ali operador, controlador, quem é que delimita as coisas, como é que é as condições de tratamento, adequação, finalidade e afins, né? Então, acho que, para ficar mais claro para quem está entendendo, acho que o ponto central é sempre pensar que a informação é algo, né, que a gente, não vou ter que falar esse clichê, mas vivendo na era da informação é óbvio que é algo que é muito valioso. Então, sabendo que é valioso, nada mais justo do que pensar isso como um direito da pessoa, privacidade, e isso como é que transita no mundo dos negócios, aí é outro papo. E eu tinha mais uma outra dúvida. Tu falou que tinha uma outra lei antes da LGPD, né? Sim, o Marco Civil da Internet. Mas na LGPD, pelo que eu andei lendo, ela, além de tratar o que é a informação, o operador e... Qual que é o outro nome mesmo? Controlador e encarregado, detém a parte lá de dados sensíveis também. Isso não tinha antes. Não tinha antes. O Marco Civil da Internet, ele tinha alguma previsão em vazamento de dados. O que fazer, enfim, mas não era tão complementar assim, não tinha toda essa estrutura. Então, essa lei, realmente, ela é bem mais completa. E penalidade também, antes não tinha? Tinha, mas era, por exemplo, uma responsabilidade civil, uma responsabilidade penal. Então, não tinha essa penalidade da ANPD, que a gente tem hoje, que é o órgão fiscalizador. Então, realmente, essa lei é bem mais completa. É legal o teu ponto, que eu acho muito massa, que a gente tem outras leis, se não só o Marco Civil da Internet, por exemplo, a lei Carolina Dickmann, né, que vem muito conhecida, e que hoje a gente olha, por exemplo, o papel das delegacias exercitando, principalmente a delegacia de crimes cibernéticos, de repressão, que são muitos locais que ajudam as pessoas hoje a cobrir o seu direito, né, que vamos dizer assim, para justamente poder, então eu não quero remover essa informação, eu não quero que tu trate dessa maneira, né? Então, claro, o mundo ideal, né, ali é onde a gente, todos os cenários, a gente está cuidando disso, mas a gente está vivendo ainda, pelo menos a roda andou, empurramos, a roda está girando e vamos ver onde ela vai, né? Sim. Eu queria aproveitar o gancho que o Dalla trouxe sobre o mundo dos negócios e começar a trazer um pouco mais para esse nicho no sentido de entender quais são os principais aspectos da privacidade que as empresas e regras de negócio tendem a negligenciar. Sincera, né? Quase tudo. Ah, legal, bacana. Então, hoje até, ontem eu estava dando uma olhada sobre isso, a gente tem 45% das empresas no Brasil que estão quase dentro da LGPD. Quase. Achei que era menos, pra falar a verdade. Então, como disse o Dalla, começamos a empurrar a roda, pelo menos, né? Exatamente, com a barriga, mas a gente tá empurrando. Então, tem isso, tá? As empresas elas não trabalham com essa proteção. A gente fala muito de proteção, prevenir. Fazer uma implementação da LGPD na sua empresa é prevenir, é evitar gasto futuro, vamos lá, vamos fazer um manual, vamos fazer uma política de privacidade, vamos fazer um plano de incidentes, tudo, gente. Só que isso é investimento. Então, as empresas realmente, o que elas fazem hoje, a única coisa, é acrescentar em contratos de trabalho, fazer alguma... mencionar, né, LGPD, enfim, olha, seu dado vai ser
manipulado aqui, tratado aqui, enfim, pega uma autorização, só que é muito genérico, tá? É muito genérica essa abordagem. E elas têm política de privacidade, cookies, mas é o básico do básico. Eu aceito tudo sempre. Exatamente, Eu sem não. ler. Não, Eu não. sou a Matheus pior tem pessoa. cara de que O não Matheus aceita. é um cara comprometido com a segurança. Eu vou te dizer que se vai eu na falasse nos sorte. bastidores, aceita tudo, não, aceita, não, escolhe, não. Tem a minha mesma cara de senha quem pra vai escolher. tudo. É que a gente às vezes não tem muita escolha, né? Tipo, às vezes é só, tipo, ou sim, ou, tipo, aceita e usa o programa, ou não aceita e não usa o programa. Pois é, e a gente fala muito também dessa questão, porque eles estão para fazer uma releitura da LGPD. Então, lá vai ter aí legal. Tem outra coisa importante que a gente até falou em algum episódio anterior, vocês deem uma garimpada aí, Previously on pod testing. sobre o fato de que a maioria de nós, brasileiros, e aí eu me incluo porque eu sou a que aceita tudo, não sabe o impacto e o porquê eu devo me preocupar com isso. Eu sou essa pessoa preguiçosa que, mesmo trabalhando e tendo pelo menos uma base introdutória sobre isso, eu não me preocupo com isso. E na hora de aceitar tudo, vamos na sorte, se acontecer alguma coisa, não vai dar nada. E aí a gente falou sobre como saber o que acontece, né? E o que fazer. Tá, e se meus dados vazarem? O que eu vou fazer, né? Na verdade, a gente traz sempre essa questão de preventivo, né? A gente sabe que a maioria dos advogados acabam trabalhando no contencioso, que é o que? Recebi uma bomba lá, uma ação, vamos embora, vamos defender. E aí poucos pensam na parte, não, eu quero evitar essa ação. Tem como? Tem como. Só que às vezes é mais vantajoso tu trabalhar só numa defesa de uma ação que tu vai cobrar muito mais, porque realmente é muito mais caro, né? A gente acabar remediando do que prevenindo. Eles acham que prevenir é muito caro, mas não, no final é sempre mais em conta, né? Então, a gente faz toda essa análise interna da empresa para tudo, e até a gente fala do titular, da tua pergunta primeiro em resposta. Quando a gente vai dar um clique para aceitar, é muito importante, a gente tem pressa, né? A gente quer acessar, enfim, eu quero o programa e pronto, eu não vou ter que ler tudo aquilo. Mas, enfim, esse dado que você está liberando, esse acesso, ele pode ser vendido em banco de dados. Isso é uma realidade hoje. Tem muita gente que ganha muito dinheiro vendendo o teu CPF, teu endereço, tua localização, teu telefone. Porque quem aqui não tem ligação todo dia da Vivo, oferecendo empréstimo? Quando a gente se aposentar, no dia seguinte vai ter 7 ligações oferecendo empréstimo de bancos diferentes. Por quê? Porque provavelmente tu aceitou aquele regulamento sem ler. Então, é por isso que... Ali, eu vou começar a cuidar mais, por tá bom? isso que é muito importante a gente fazer isso. Então, para as empresas também, é muito legal a gente prevenir, porque a gente consegue fazer uma análise interna de tudo. E não é só a questão de prevenir, vou gastar dinheiro com prevenção. É a questão toda de que se acontecer um vazamento ou se acontecer alguma denúncia por algum titular que teve seu dado vazado, que às vezes nem tem relação com essa empresa, outra empresa, por exemplo, a empresa que tiver 100% adequada com a LGPD, ela já tem 50% a mais de chances com a fiscalização, com a NPD, porque um dos requisitos é estar dentro da legislação ou pelo menos estar tentando implementar e ter essa proteção. Então, é por isso que é tão importante, né, a gente pensar nisso, porque a gente está lá um passo à frente. No momento de uma empresa que não fez nada, provavelmente ela vai ter multa e a multa não é pequena, ela é enorme. Eu tenho uma pergunta, que a gente já tinha pensado sobre isso, que é: como é o processo de defender uma empresa em caso de vazamento? Então, como é que funciona? Primeiro, a gente vai ter uma defesa muito fácil, muito tranquila, se a empresa estiver adequada com a LGPD. Só que na maioria dos casos ela não está, né? Estamos o quê? Empurrando a roda com a barriga. Exatamente. Então, a maioria das empresas que está dentro da lei, que tem adequação, vai ter manual, vai ter matriz de risco. Então, tudo isso, se a gente apresentar, a gente já tem esse ponto lá na frente, né? Então, o que eles exigem? Eles exigem que a gente tenha, por exemplo, identifiquei um incidente, teve um vazamento de dados. O que eu fiz? Eu tenho que demonstrar tudo o que eu fiz. E o prazo razoável da lei. Começa com essa fase de investigação do que foi feito. Exatamente. Tá. Investigar. Primeiro, saber o que aconteceu ali. Um vazamento, tal. E como que investiga isso? Como investiga? Então, depende de quem ficou sabendo, vai informar quem. Tá, beleza. O encarregado que vai repassar a informação para o controlador. Controlador é a pessoa que vai definir tudo que vai ser realizado com aquele dado. Tá. Então, a gente vai ter sempre 3 pessoas. Controlador, operador, que é quem vai fazer toda a manutenção desse dado, e o encarregado. O encarregado, ele é uma ponte entre o titular e esse controlador. E isso é dentro da empresa. Isso, dentro da empresa. Boa, só complementando. Pode ser terceiro. Ou Pode não. ser. Tá. A WSS hoje, por exemplo, ocupa esse lugar em algumas empresas. Exato. Várias, na verdade. De operador. De Encarregado.
Ela é a ponte. Então, essa ponte é que vai ter contato com a NPD, com o titular e com a empresa. Então, ele é o famoso DPO. É DPO, Data Protection Officer. Isso. Então, aí a gente faz toda essa questão. Aí eles informam e aí a gente começa essa investigação. Provavelmente, essa investigação vai ser feita com a segurança da informação, né? Com o pessoal que faz essa área. Nem vai ser o jurídico que vai fazer essa investigação, tá? Então, é por isso que é importante os 2 pilares. Tá, mas posso aproveitar a pergunta que antes, ó. Tá, mas tu falou que vai investigar, mas assim, eu consigo, por exemplo, sei lá, quebra de sigilo telefônico, sei lá, alguma coisa, acessar, pedir para a Anatel lá, alguma coisa, se for algum dado que... Judicialmente, sim. Consigo? Essa é uma curiosidade que eu tinha Judicialmente, sim. Olha aí, já aprendeu alguma coisa hoje. É. Viu? Não, a gente consegue. Com vocês eu sempre aprendo. A É social por minha conta. Na verdade, é por isso que se trabalha em conjunto, né? A gente tem a segurança e tem também o jurídico, porque eles têm que trabalhar juntos para conseguir ter realmente uma investigação completa. E aí, eles fazem toda essa investigação, enfim, se tem todos os documentos internos, já fica mais, claro, à frente, né? E depois eles têm que informar tudo isso à NPD, que foi provavelmente o órgão que fiscalizou. Então, e aí se tiver tudo ok, ela dá o ok realmente sem multa. Agora, se não tiver, ela pode determinar diversas penalidades, que tem... Eu ia te perguntar, quais são as penalidades? São milhares. Tem advertência, que seria essa, ó, vou te advertir aqui, ó, tá faltando isso, ó. Daniel, tá faltando aqui uma matriz de risco. Dá teus pulos. E Ué. resolve. Tá faltando uma política de informação. Mas daí eu, como empresa, tenho que correr atrás e fazer a matriz de risco, ou Exatamente, tipo, já você vai ter passou um o prazo? Se não, tem a penalidade, que pode ser de 2% a 10% do faturamento da empresa, limitados a 50 milhões por infração. Então, Não é coisa pouca. é bastante coisa. E aí tem outras questões até que às vezes são mais graves, que é o quê? A publicidade desse vazamento, que é demonstrar que a empresa realmente não tem capacidade de proteger um dado de um titular que te confiou aquele dado, né? A minha privacidade, pronto. Então, eu não tenho mais confiança. Então, tem a publicidade desse vazamento, enfim. E, às vezes, a empresa pode até ter que excluir esse dado e também pode não poder ter mais essa manutenção de banco de dados. Então, ela pode ficar sem fazer manutenção de banco de dados. Então, tu imagina uma empresa que trata dados de todo mundo. trabalha Um com banco, isso aí. por exemplo. Então, E tem bastante E é penalidade. massa que a Ali falando sobre matriz de risco, né? E falando sobre em cima disso, é muito legal mencionar que a gente tem diferente... Quando a gente fala de risco, a gente fala de probabilidade de ocorrência e impacto dela, né? Então, quando a gente pensa em impacto, às vezes, normalmente, então vai ser grana, né? Mas aí, por exemplo, riscos, impactos reputacionais, por exemplo, né? Ou até mesmo para a vida das pessoas, a gente tem discutido bastante, né? Como os impactos de eventuais incidentes podem, obviamente, né, gerar causas para as pessoas. E, claro, como a gente está falando do mundo dos negócios, não é só grana, né? Então, falando em vazamentos e ataques, a gente precisa pensar aí, né, como, sei lá, uma grande marca, né, que com o logo vermelho conhecida, como eu sempre digo, né? Eu ia falar dela. Tu deixou de visitar essa loja? Claro que não, né? Entendeu? Então, reputacionalmente não... Porque eu acho que depende também do ramo de serviço, né? Então, por exemplo, se é um banco que vaza teus dados e tu acaba perdendo dinheiro por causa disso, é muito mais grave do que a loja que vende roupa lá, né? Viu? Aula 01 de geração de risco, hein? Esse é o ponto. Tá, então, em geral, a penalidade ocorre depois que os dados foram vazados. Isso, depois que os dados foram vazados. Ok, mas tem em algum caso que pode acontecer antes, por exemplo, alguém foi fiscalizar lá, vamos ver o que a empresa aqui do Dalalana tá fazendo, se tá tudo certo, e viu que não tá tudo certo, mas não ocorreu nenhum vazamento ainda. Ele pode sofrer alguma penalidade? Pode também, tá? Porque lá desde 2020, quando teve essa implementação e obrigação de estar 100% com a LGPD, ou pelo menos estar caminhando, a gente sempre fala, tá 100%? Não, mas tô fazendo alguma coisa, tô me mexendo. Tô empurrando a roda. Já aparece. Foi a última vez que eu né? Eu sei. Isso funciona, então tem que estar ali adequado, pelo menos, pra gente conseguir... Mas, assim, o adequado, pelo menos, ela foi muito branda, tá? Assim, porque ali em 2020, muita gente surfou essa onda da LGPD, né? Como, enfim, né? Vamos lá, então vou adequar, né? E aí acabou fazendo, tipo, mapeamento de dados, fazia os relatórios de risco lá, nada contra quem fez isso, tá? Baixa da internet. E é isso aí, e acabou ali, né? Então, quando a gente fala de adequação aqui, é importante lembrar com o nosso compromisso profissional e ético de dizer que é um esforço que ele tem que ser contínuo. É impossível tu fazer uma adequação LGPD que termina que é estática, né? Não tem como. Tu precisa estar acompanhando os dados. Vamos lá, né? A gente tá falando aqui, pensar em como a Ali falou, empresas que trabalham com muitos dados pessoais, tá louco. Imagina, tu precisa estar toda hora revisitando essas informações de como é que tu se protege e afins, né? Outras discussões. É que inicialmente as empresas vinham com essa ideia, né? De pelo menos, vamos lá,
começar essa adequação aí para fazer alguma coisa, para dizer que eu tô fazendo, né? Sim. Exatamente isso, Fred. Só que a gente vê que tem muita falha, né? Porque chega a fiscalização realmente. Quando não tem vazamento ainda e chegou a fiscalização para te pedir o que tu tem hoje, por exemplo, empresas públicas, registro de imóveis, prefeituras, a gente tem cartórios, né? Que a gente já trabalhou junto com implementação. Cartório é um perigo, rapaz. Cartório Meu é um Deus perigo, do registro de céu. imóveis é um perigo. Você parou pra pensar na papelada física acessada no armário? Exatamente, Onde em eu- armários, isso também, né? tá? Ali atrás, aqui na cortina tem ali um armário, entendeu? É isso? E a LGPD, um ponto bem legal é que ela não trata só de dado online, né, gente? É Sim, papel. boa, exato. Papel, tá? Então, em cartório, registro de imóveis, a gente fez a matriz de risco, para vocês entenderem mais ou menos o que é. Ela é um documento que ela vai estar escrito bem certinho. Por exemplo, esse livro aqui, quem tem acesso? Alessandra Daniel. Qual que é a base legal disso? Se vazar, quem é que pode ter acesso naquilo de repente? Então, tem toda essa análise de cada coisinha que a gente tem dentro da empresa, seja online ou seja documento físico. E nesses registros de imóveis, a gente tem realmente o que o Dani falou, um monte de arquivo, mas arquivo assim, que passa todo mundo. A gente entrou dentro do registro de imóveis. A faxineira entra no registro de imóveis, a pessoa que vai trocar água entra no registro de imóveis, e aqueles documentos é só puxar e levar tudo embora embaixo do braço, na gaveta, né? Então, qual é o risco disso? Então, a gente tem que saber que a LGPD ela vai tratar tanto dado físico quanto dado online. Eu só quero complementar uma definição muito legal que, só para deixar para a galera, a gente tem vamos dizer, por vocação, vamos dizer assim, no nosso cenário atual no país, trabalhar com a ideia de risk-based approach, assim, muito abordagem baseada em risco, né? Porque tu toma as suas decisões, assim, sempre baseado em risco, né? Exemplo clássico, assim, tu vai... É um exemplo que eu gostei muito gosto muito de falar. Tu vai cozinhar alguma coisa, tu tem 4 bocas no fogão, e então, atender menos risco que tu tem ali é se tu usar as do fundo, né? Mas a gente tende a usar as da frente, né? E aí começa a pensar, mas se eu tenho uma criança em casa, o que né? Então, essa ideia baseada em riscos, eu acho que ela é muito legal, porque te ajuda a linkar... associar como é que isso funciona, né? E para dados físicos, prevalece a mesma coisa. Então tem que fazer gestão de acesso para dado físico também. Não, Passa a linha com senha. exato. Tu Então, tá pensando sobre isso? Tu tá Eu tô tentando pensando, isso? sim, Entendi. Eu fiquei viajando também. Eu acho que eu me preocupo mais com dados físicos. Eu escolheria os cookies dos dados físicos e nem escolho do digital do online. Não, até antes de responder, eu vou contar pro Dava, porque eu contei pra ti antes no backstage. A gente tava falando de senha antes, né? O pessoal falando que usa a mesma senha pra tudo. Eu falei que eu sou os loucos da senha. Minha senha tem 25 caracteres. Legal, tudo verdade. lá. E dei pra minha mãe, eu fiz a mesma coisa. Só que da minha mãe, né? Eu escreveu no caderninho. Cara, deu enchente lá em casa. Tipo, foi-se a senha Já da era, mãe. nunca mais. Já? Nunca mais ela Muito entra. bom. Bom é que ninguém vai mas conseguir ninguém roubar, vai né? conseguir. Ninguém vai conseguir. Quer dizer, essa questão. eu botei o caderno fora, vai que seca, né? Que não utiliza o dado logo. Te vira o chato do dado. Esse é o problema. O problema é que tu vai falando do tempo, tu fica o chato do dado, entendeu? O Dani. Não, eu? Tu? Não. Antes de finalizar a pauta dos vazamentos, eu tenho mais 2 perguntas, tá? Agora trazendo um pouco mais pro pessoal. Vazaram meus dados, porque eu não seleciono ali, eu não cuido. Vazou, ferrou. O que eu faço agora? Tá, o que tu faz? Primeiro, a gente precisa saber... Não, primeiro de tudo, BO, tá? Boa. Dá pra Vazamento... fazer BO pra vazamento de dados? Assume teus Claro. BO. Boa. Não quer escolher os cookies, assume o BO. Gostei da frase. Eu ia começar com outra informação, mas é o BO, tá? Tá. Coisa linda. Boa. Ficou um belo corte, inclusive, hein? Olha coisa boa, BO, faz um BO, boletim de ocorrência, né? Porque é muito importante a gente ter essa notificação, tá? Porque o nosso dado ele pode ser utilizado para aplicar golpes em outras pessoas, né? O golpe tá aí. Exatamente. E no momento que tu não fez um BO, que é um documento oficial que a gente fala para poder ingressar com o futuro processo, a gente não tem prova de nada. Eu vou só dizer, ok, eu não fiz nada, não fui eu que fiz aquela venda, não fui eu que te pedi um Pix. Entende? Então, isso é muito importante. BO, a primeira coisa, delegacia de crimes da internet, qualquer delegacia normal, até você consegue fazer um BO de crimes online, crimes digitais, tá? Então, fazer o BO. E depois você pode procurar um advogado para tentar ingressar com essa ação. Pode te procurar? Pode me procurar para ingressar com a ação. O escritório, inclusive, do Raul Bergt, a gente faz esse tipo de ação, a gente trabalha com isso. Se você não tiver... Claro, você é um titular comum, né? Mas se for uma empresa, de regra, você já vai ter implementado a proteção, né? Cibernética com o Daniel. Então, você não vai precisar disso. Sim. Mas, vamos lá. O que você faz, então? Você faz o BO... E aí, depois você procura um advogado que você pode sim ingressar com o processo para cobrar danos morais, enfim. O que acontece é que só o vazamento de dados, se ele não te prejudicou de alguma forma, ele não gera indenização, tá? Porque isso é muito comum vazar. Os meus dados vazam todo dia, a gente só não fica sabendo.
Então, claro, vazaram os meus dados e aí vieram várias pessoas me dizendo que eu pedi dinheiro, me cobrando, ou falando que eu fiz algo. As ligações que eu recebo durante o dia já é um tipo de... Exatamente. Já, isso, Tá. diversas ações a gente ingressa diariamente sobre essas ligações. Porque como é que essa pessoa teve acesso ao seu telefone? Então, teve um vazamento de dados. E aí inicia todo aquele processo que tu disse antes. Investiga, Exatamente. tá, beleza. Investiga, faz tudo internamente, enfim, né? A empresa provavelmente vai, se é a Vivo que te liga, ou é um número que te liga, isso tem como fazer, tá? E aí, então, você tem que comprovar um dano para poder gerar uma indenização, tá? Mas o dano é, enfim, Como é que eu falaram vou de comprovar você... que estão me ligando? Tipo, um print? Print de ligações, exatamente. Achei muito massa a tua pergunta e a historinha do que eu faço, porque esse é o tipo de informação que não é divulgada, ou melhor, desculpa, né? A gente não tem a conscientização do povo dá pra gente poder fazer isso. Eu acho que é muito legal. E quando tu começa a se preocupar, que são poucas pessoas que se preocupam, mas a gente tá num caminho para isso vai nos dando condição de poder... É uma máquina que gira, né? Se mais pessoas começarem a reclamar, ou mais pessoas identificarem esses problemas, as empresas vão fazer mais esforços para isso e a gente fica, né, de novo girando essa roda para fazer a coisa acontecer. Do contrário, como a Ali falou, vai ser só, vou colocar uma minuta no contrato, vou botar um print de privacidade, dizer que é DPO, nome da empresa, né? E é isso, né? Então, Fica evidente que a gente precisa de mais iniciativas de conscientização, né? Muito. A WSS trabalha com isso, mas a nível mais corporativo. Sim, sabe que Lili, acho que uma coisa curiosa, assim, quando a gente fala de conscientização, a gente sempre gosta de separar sempre treinamento, educação e conscientização, né? A conscientização é um elemento que a gente precisa, para mim, o grande segredo está em comunicar, né? E não treinar. É diferente, né? As empresas fazem muitos treinamentos de LGPD. Imagino que todos aqui talvez tenham visto pelo menos, né? Até tem um meme curioso, eu vendo o treinamento de LGPD. Aí o cara passando, tipo, 30 minutos, passa em 2 minutos, assim, sabe, não está nada, né? Já fiz, Só para dar um check, exatamente. Só que, mesmo isso, esse movimento de treinamento, se eu digo, Lili, tu precisa assistir esse treinamento, isso já vai causar, eu já te comunico, e vai causar um impacto. Então, eu acredito que a conscientização, vi de exemplo do proibido fumar em restaurante, porque hoje ninguém acende o cigarro hoje no restaurante, né? E não tem mais nenhuma placa dizendo, Não. né? É que Automática. com o tempo? Mas com o tempo. No passado era autorizado. Aí começaram a botar uma placa dizendo proibido fumar aqui. Agora, Esses dias eu entrei no elevador que tinha uma mensagem sonora dizendo que era proibido fumar dentro do elevador e eu fiquei, cara, é Tem alguém isso. que ainda fuma no elevador? É isso. E isso é muito... será que eu deveria Lili, estar fumando mas dentro desse muito elevador? massa. É muito... É a mesma coisa que serve pra isso. Sabe? Tipo, o que eu tô fazendo com meus dados? Tipo assim, tá de brincadeira que os caras estão pegando isso aqui pra, sei lá, pra me vender, sei lá, máquina de barbear, entendeu? Conscientização nada mais é que compartilhar informação. Sim. Em comunidade. E outra dúvida sobre isso de dados, né? Cenário imaginário, que me cadastrei lá no site do podcast. Nem tem, né? Mas vai que um dia tem. Vai ter. Vai Vai ter. Daí eu boto lá meu telefone. Daí eu concordo com os dados. Então, tecnicamente, eles podem me ligar se eles quiserem, porque eu concordei em dar meus dados pra eles. Daí eles me ligam umas 3 vezes, eu falo, agora eu não quero mais compartilhar meus dados. Eles teriam que excluir. Exatamente. Na hora que você pediu, eles têm que excluir. O legal da lei, tá? É que o titular tem o poder. Ele é o rei. Ele pode decidir o que vocês vão fazer com os meus dados, o que não vão, até quando. Hoje eu não quero mais, eu quero que você não mexa mais aqui, que o Daniel só mexa. É automático, tá? No momento que você pediu, ele tem que parar de te ligar, parar de utilizar os dados que você forneceu naquela ciência. E daí, se não parar de ligar, daí a ação judicial de Aí novo. você pode fazer o quê? O BO. De novo, BO também. Eu tava pensando, E como é que a gente vai depois- voltar pro assunto? Porque tu não concluiu a resposta, Vai, né? é verdade, Vai lá, não. conclui a Não resposta. concluiu a Não resposta. concluiu. Mas tem mais BO, coisa? Daí eu parei na parte BO. do print, como comprovar. BO, daí para comprovar a ligação, por exemplo, print, tá? E aí você procura um profissional de sua confiança, de preferência, né? Que possa te auxiliar nessa ação. Se você não tem acesso às ligações, a gente pode fazer uma ação de exibição de documentos para conseguir documentos, porque ela é justamente para isso. Ligações, enfim, formulários, tudo que for necessário, para depois ingressar com uma ação principal, que seria uma indenizatória. Isso tudo num período de tempo, assim. Por cima. Então, Média. como vai ter essa Sorriso ação? do Ela é a minha advogada em causas. Sim. Então eu sei o tempo. Então, como existe uma ação de exibição de documentos, se fosse por mim, se eu fizesse a ação, a distribuição e a sentença, em 2 dias você teria a sentença. O Dani ainda fala que eu sou ansiosa, né? É. Mas eu sou reclama dela. Não, eu sou eficiente. Eu sou obrigado a fazer esse merchan gratuito pra ti, tá? A Alessandra é com certeza o profissional da área da jurídica que faz as coisas com maior eficácia e maior rapidez possível. É incrível. É o nosso incrível, tá? Fica aí o elogio Não, um pouco, beleza? obrigada. De nada, tá? Okay, vamos lá. Então, mas como o judiciário ele é um pouco demorado,
porque realmente existem milhares e trilhares de ações, demora um pouquinho mais, tá? Porque tem essa ação de exibição de documentos, mas ela até não é tão demorada quanto as outras. Então, isso aí vai 60, 90. Obrigada, como diz o Dalalana, obrigado Sistema Judiciário aí que tá sempre nos acompanhando aqui, parceiro aqui do podcast. Não tem nada com a Vivo, né, isso aí, né? Tá vendo? Tá, um abraço pra essa da Vivo, a tá gente tudo pode certo. falar, porque realmente ele é Ok. bem devagar. Ok. Sim, é sabido por todos, né? Sim, por todos, mas isso aí vai de 60, 90 dias, 120, dependendo também da eficiência do profissional. Até desse ponto eu fiz a pergunta, mas a gente tinha um projeto de desenvolvimento de um aplicativo aqui dentro da Teste, que a gente publicou nas lojas, e daí a gente estava mantendo ele, e chegou um momento, acho que ano passado mais ou menos, que as lojas da Google e a loja da Apple, lá, Google Play e App Store, eles proibiram a gente subir o aplicativo se a gente não tivesse uma maneira do usuário excluir os dados automaticamente. E Então, eles estão corretos? Então a gente meio que foi forçado a se adequar já ao E, Matheus, projeto. como tu tem muito conhecimento na área de desenvolvimento, tu sabe, por exemplo, como... Porque assim, a gente tá falando aqui de uma esfera. Quando tu entra na esfera tecnológica, então, por exemplo, eu tenho que chamar meu time de desenvolvimento o seguinte, ó, como é que eu garanto, eu consigo comprovar que tu deletou aquele dado? E deixa eu pensar. Nossa, eu tinha anotado, Thiago, várias perguntas pra gente entrar nessa seara, mas daí é pra outro episódio. Com certeza. É muito conteúdo. Com certeza. Mas tá, eu não sei se o Matheus quer complementar ainda sobre caso de vazamento, eu tenho um último. Tá. Última perguntinha. Algum caso famoso que tu queira compartilhar com a gente? Tem. Inclusive é bem recente, tá? Saiu uma decisão agora, no finalzinho de julho, de um caso de vazamento de um órgão aí bem famoso, que eu não vou falar o nome Tá bom, agora. boa. Tô aprendendo. Estamos fazendo aí o treinamento. Né? De um órgão, então, bem famoso, que teve um vazamento de dados em 2022. Ele fez recurso à NPD, porque ele foi fiscalizado pela NPD. E são milhões de pessoas afetadas, titulares, né, de vazamento dessa questão de dados. Muitos dados, CPF, endereço, contas bancárias, e-mail, telefone, de todas essas pessoas. Isso foi em 2022, eles estavam respondendo administrativamente para a NPD e acabaram de ter até o recurso negado. Então, o que teve como penalidade nesse caso? Eles ainda estão analisando se vai ter uma penalidade em dinheiro, tá? Mas a primeira penalidade foi de divulgação de vazamento por 60 dias no site da empresa. Ai, que chato. Para todos os titulares. Então, é o que eles não queriam. Sim. É o que eles não queriam há 2 anos, chapéu de burro, né? ficava no cantinho. Imagina aquele pop-up que não fecha, né? No você site. sabe, né? Exatamente. Então, ele tem que ficar sendo divulgado que teve vazamento, titular, renove suas senhas, verifique seu sistema. Então, porque ocorreu realmente muito vazamento. Então, eles têm que divulgar para informar educação titular. positiva com eles, assim, ó, ou tu coloca, né? Ou Quer tu... colocar Ou vai agora? ser pior. Ou vai ser pior. E aí teve, então, é bem, bem recente. Perfeito. Obrigada, Ali. Adorei. Ainda sobre o mundo corporativo, mas mudando um pouquinho de assunto, eu vou ler uma notícia aqui pra ti, tá? Que diz assim, ó. Brasil enfrenta escassez de 750 mil profissionais de cibersegurança. Conforme o levantamento da Fortinet, a nível global, a demanda por profissionais de cibersegurança chega a 4 milhões. Quero te perguntar, é real essa escassez de profissionais na área da segurança? E digo mais que vou responder a tua pergunta linkando com o tema anterior, dizendo, por exemplo, que hoje, vou falar aqui pela realidade do nosso dia a dia, né? Falando da WCS, por exemplo, hoje os profissionais que são profissionais da área de segurança, sênior, das mais diversas categorias, hoje o nosso time, por exemplo, lida direto com a proteção de dados, direto com a LGPD, diretamente. A gente a gente faz o trabalho, claro, né? Sempre com o suporte jurídico das empresas, né? Porque a gente não tem... A nossa profissional jurídica, né, em parceria é a Ali, que trabalha conosco. Então, quem precisa, né, conta com ela. Mas eu acho, a pergunta é por que eu nichei esse ponto? Porque, assim, falta de profissionais sempre há. A gente sabe, a gente está falando aqui de uma empresa como a Testing que trabalha com tecnologia. E, enfim, na tecnologia... E fica uma coisa até meio banal dizer sempre a mesma coisa. Então, para avançar com a tua pergunta e dar um passo à frente, eu diria que a gente está vivendo um cenário, falando da segurança, que há um tempo atrás, inclusive no primeiro episódio que eu participei junto com vocês, eu mencionei que o pessoal associa a computação muito a sou desenvolvedor ou vou trabalhar com suporte, né? E está acontecendo uma coisa similar na segurança, que parece que ou vou ser o hacker, né? Ou eu vou trabalhar com, sei lá, com a área tal, né? Então, é fácil para as empresas falarem de que um profissional precisa trabalhar com a LGPD ou que precisa, por exemplo, instalar um firewall.
Mas respondendo a tua pergunta, a escassez dos profissionais ela também passa por aí. Porque a gente entende, por exemplo, que na computação, como vocês aqui, tem profissionais de diversas sub-áreas da computação que não fazem só suporte e desenvolvimento, né? Como vocês mesmos, que vivem em uma área que é muito legal, né? Que é a parte de teste de software. Mas, para além disso, a gente precisa também... essa falta de profissionais é um movimento que a gente precisa educar também com algo que vem anteriormente, que é, onde eu posso atuar para que eu possa, daí, então, começar a cobrir essas vagas. Porque hoje as empresas estão vivendo um momento no país, e é isso que falta, que é assim, não sei o que fazer, preciso de um profissional da área de segurança da informação. E esse é o universo que ele vive, tá? O que faz esse profissional? É quase a mesma coisa que pedir para a pessoa, vai varrer o chão e vai servir o café e depois vai... Não tem como. Falta formação de qualidade também? Falta Opções, formação de qualidade, formação, porque a gente vive um cenário onde todo mundo vem com o mesmo discurso para trabalhar na segurança, que é, precisa conhecer as bases. Tá, e aí tu fala as bases, aí como nós discutimos naquele episódio, tu tem que saber sistemas operacionais, programação, redes, não sei o quê, e aí tu vai passar os próximos 30 anos da tua vida estudando isso. E que não é verdade. E não vai aprender nada. Exato. E tu precisa... falta a educação de qualidade para entender o que a área pede, porque é uma sub-área da computação que é gigantesca. Então a gente vive hoje muita qualidade para... hoje a gente tem no país muitas instituições muito fortes, parceiras nossas aqui, de vocês também, são conhecidas pela formação em computação, só que na segurança. Falando aqui no estado, por exemplo, a gente pode contar nos dedos aí onde tu pode procurar esses lugares. Né? Perfeito. Eu te perguntei isso porque, me corrige se eu estiver errado, certo? Ao meu ver, isso impacta diretamente na proporção do vazamento de dados. Aqui na notícia, diz que em 2023, 87% das empresas sofreram violações de segurança devido à falta de habilidade na área, resultando em significativas perdas financeiras e danos à reputação. Faz sentido isso? Tu me pegou no contrapé legal agora, tá? E acho aí muito bom o storytelling, tá? Porque eu não tinha pensado nisso e sim, não só faz sentido, que eu acho que talvez seja a causa raiz do ponto. Mas também, pelo mesmo, aí fazendo um rollback ali do que eu falando sobre direito preventivo. O fato é, hoje a empresa X precisa fazer mais para faturar mais para o negócio andar. Então, por que eu vou parar para olhar para a prevenção, sendo que, e aí tu faz, voltando na matriz de risco, no impacto, se eu perder aqui, eu tiver um problema, eu vou pagar X, então é melhor se acontecer, eu vou pagar, porque se não acontecer, seguro do carro, né? Uhum. Sim. Voltamos sempre ao mesmo cerne. Mas eu gostei muito da tua pergunta dele, porque o encadeamento é espetacular. A gente tem falta de preparação das pessoas justamente também por uma questão de quem veio primeiro ovo ou galinha, da carência das empresas de dizer assim, eu preciso do profissional, entendeu? Então eu acho que sim, no final das contas a empresa vai sofrer um incidente porque não tem uma preparação de pessoal, porque ela não diz, eu não vou cuidar disso. E a pessoa não se sente capacitada porque, bom, onde é que eu vou trabalhar? E a gente fica num jogo, né, de escolher quem veio primeiro. Para terminar, entendo que a gente vive um momento, assim como falei na outra vez, que histórico em termos da segurança, porque a gente está começando aos poucos, passam muitos anos, a gente vai... Daqui a 20 anos, talvez a gente vá dar risada desse momento, mas vai uma jornada longa pela frente de empresas, e nós não estamos falando só de empresas pequenas aqui, nós estamos falando de diversos tipos de empresas, que a gente corta, tipo assim, empresas como a Vivo, por exemplo, e outros, brincadeira à parte, são muito bem estruturadas, mas também porque são muito mais alvo disso do que, por exemplo, a Testing aqui. Banco, né? provavelmente, né? Exato. Só outra dúvida, antes tu comentou, a gente estava falando sobre outro assunto, como é que tu vai pedir para o desenvolvedor provar que ele excluiu um dado do banco? E a mesma coisa, como é que tu vai conseguir pedir para um desenvolvedor entender que a aplicação dele não é segura se às vezes tu não tem uma área ou tu não tem um treinamento de segurança dentro da empresa? E é legal porque, Matheus, hoje a gente ficou bastante conhecido, né, aqui falando do Rio Grande do Sul, mas agora numa expansão nacional, porque, por exemplo, hoje a gente trabalha muito com treinamento de desenvolvimento seguro. E nosso objetivo com os treinamentos de desenvolvimento seguro não é para fazer o desenvolvedor ser profissional de segurança. Como eu costumo dizer, é o pianista no piano, já diria o Guerrinha na Rádio Gaúcha, né? É o pianista no piano. Eu quero que tu tenha o trabalho de desenvolver, mas tu tem que saber, pelo menos, estar consciente de que isso pode gerar algum impacto e um processo que continua assim. Então, vamos montar essa banda, beleza? Tu toca sax, tu toca guitarra e eu toco a bateria. Eu não quero que tu toca sax e toca a bateria junto. Uhum. Esse é o ponto. Perfeito, e era exatamente aqui que eu queria chegar, com tudo que foi dito até agora, falas do Matheus, da Alessandra, do Dala. Por favor, me digam, meus queridos convidados, a empresa que está querendo implementar essa cultura organizacional que preze e valorize a privacidade de dados, a segurança. O que vocês me dizem sobre isso? Eu vou fazer de maneira mais enxuta.
eu entendo que a gente tem 3 cenários possíveis aqui. O cenário mais clássico sofri um incidente, bati o carro, e aí agora eu vi, pô, Não tem olha só que eu seguro. tenho que não tem seguro, Não né? tem Caso seguro. mais clássico. Outro caso, pra mim, é da grama do vizinho, né? Bom, a grama do vizinho é mais verde, né? Ele tá olhando, eu não tô olhando. Ele é meu concorrente, ou ele é uma empresa parecida. Por que eu não tô olhando, né? Pô, a gente tem quase o mesmo carro. E ele tem seguro e eu não tenho, mas a gente vive na mesma cidade, com a mesma proposta de negócio, a chance de a gente bater o carro é a mesma, né? Vamos lá, né? A gente tem um incidente, né? Então, esse pra mim, assim, primeiro, já sofri incidente. Segundo, esse ponto, grama do vizinho é mais verde. E o terceiro, pra mim, que pra mim é o maravilhoso, que é quando tem essa proatividade de algo que nasce, né? Porque, Lili, a riqueza da tua pergunta, né? Ela nos evidencia algo que, assim, que talvez a gente deveria e deve fazer o recorte disso aqui e botar adiante, que é as empresas precisam entender que não acontece em um dia, sequer em um mês, sequer em 6 meses e sequer em um ano. É uma jornada muito longa a ser construída porque a tua pergunta foi a cultura de segurança. Eu fazia um processo de aculturamento, de movimento de cultura, né? De troca de cultura. Para que isso pegue desde o desenvolvedor, para saber Exatamente, ali, né, porque até... de novo, a gente não adianta, e muitas empresas fazem isso, tipo assim, ó, tá, vamos chamar lá a equipe de desenvolvimento, o Matheus, todo mundo na sexta-feira às 3 horas vai fazer um treinamento de principais ataques ocorridos no último ano. Por Jura, favor, né? né? Quem é que quer assistir o treinamento? Esquece. Ninguém quer assistir o treinamento. Então, vamos fazer esse movimento mais devagar. Acho que esses são 3 pilares que eu gosto muito de ver isso. E a gente trabalha bastante com isso também. A gente sempre fala que não adianta implementar 100% todos os requisitos da LGPD sem treinamento. Então, é aculturamento. A gente começa lá de Uma mentalidade, passinho de né? formiguinha. Passinho de formiguinha. Tá aqui minha folha, amassei, joguei no lixo. Opa, não jogue seu papel no lixo se ele tiver informação pessoal de alguém. Então, tem N questões que a gente sempre Só uma curiosidade, que ela falou um caso que eu faz isso, né? Não faz isso, mas é um caso que ficou muito conhecido no mundo da segurança, mas acho que faz tantos anos isso que talvez tu saiba mais informações sobre isso, que não se falou muito. Tem uma técnica de ataque chamada dumpster diving, né, que é tipo mergulhar no lixo, né? E que ficou muito conhecida porque em São Paulo, se não me engano, no fim do ano fiscal, eles trituram os papéis e jogam pela janela. Tinha isso no passado. E aí o que aconteceu é que as pessoas... Tinha uma galera que começava Juntava. a pegar. Então tem uma técnica de ataque voltada. Eu só queria comentar porque... Sim. Nossa, eu vi cena isso- é curiosa, né? Voar um Eu monte vi de- isso numa série essa semana, série que eu É tava mesmo? olhando, a guria encasquetou, queria descobrir quem era o pai dela, e ela tinha uma pista de alguém que poderia ser que era um governante da cidade, foi no lixo do cara, ver se tinha alguma pista, e aí descobriu pelo lixo do cara que achou notas fiscais, que o cara sempre ia no mesmo lugar, daí ela foi lá no lugar, e assim Muito foi. massa. Essas coisas de investigação são legais, né? São É legais, bacana, é né? bacana. Quer Mas falar o nome da série? Não. Oi? Pode falar o nome da série? Não quer falar? Deixa assim, se reserva Não, eu o posso direito. falar, é série de mulherzinha. Perdão pelo boa. sexismo envolvido Corta, aqui. por favor. Obrigado. Começa com um drone e as árvores, assim, né? Se chama Firefly Lane. Firefly. Firefly Lane. Ou Lane. na tradução da Netflix ficou péssimo, ficou Amigas para Sempre. Nossa, nada a ver. Nossa, essa eu já vi. Confesso, eu olho esse tipo de série. Chorei horrores. Olhei É o mesmo? último episódio ontem. Tu já olhou? Não toda. Por que tu perguntou Sem pra mim? spoiler, cara. Vai voltar na Fiquei série, não. confusa, fiquei confusa. É verdade, Não eu toda, de mas novo. eu já olhei uma parte. Ah, é boa. No início É eu tive boa. que ter paciência, mas depois foi. No Terminei início chorando. é ruim, mas Desculpa depois é bom. destoar, viu, o pessoal da direção também, tá? Terminei Mas, sério. chorando. É uma Mas série já que a de gente mulherzona. destoou, e voltando pro assunto, a Ali disse que tu faz muito isso, né? Dos papéis em jogar no lixo. Na sala de aula. É. Ah, é pra- que tem um... Que tipo de papéis tu tá jogando no lixo? Se tiver dado... É que na verdade ela tá falando que tem um meme, um meme que virou lá do... Um meme diário. Não, um na sala de vídeo aula. lá que eu jogo o copo, acertei o copo. Eu quero o meu. link depois, por Eu favor. joguei e acertei de primeira, e ninguém acredita que é de primeira. Que Depois ficou nunca histórico, mais assim. também. Vamos passar na Calma. TV dependendo do Vamos jogo. passar depois. Direção, larga na tela agora. Vai. Tá, beleza. Como é que a gente faz essa implementação, então, do aculturamento na empresa? Primeiro, a gente tem que fazer treinamento, né? Óbvio, a gente tem passinho de formiguinha, que nem eu mencionei antes, para a gente seguir nessa implementação. A gente faz diversos... Até o mais legal é que a gente fez já em uma grande empresa aí de São Paulo. Uma gigantesca. Que não é a Vivo. Que não é a Vivo. Com certeza não. Que não é a Vivo. Mas é uma empresa enorme, Não, assim, deixa pra lá, incrível. não faz, só segue. É uma super empresa. Então, a gente fez essa implementação, a gente aplicou treinamento, a gente deu diversas aulas de treinamento para diversos
grupos, né, foram divididos até, e para cada grupo, por exemplo, a contabilidade, o jurídico, a gente fez um treinamento específico. Para falar sobre o tema. Então, para que eles entendessem, né, na área deles, o que deveria ser feito. Isso é interessante, porque, por exemplo, aqui, trazendo para minha realidade na Testing, tem vários setores diferentes que lidam com a LGPD também. Exatamente. Cada Sim. setor precisa de um treinamento diferente. Todos Seria o ideal. lidam, né? Não tem um setor que não lidaria. Todos. Não tem. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. E seria o ideal para cada setor. Claro, tem coisas que vão ser semelhantes ali, mas cada um tem realmente um tipo de dado que tem que ser utilizado e um tipo de treinamento que tem que ser aplicado. E isso deve ser cobrado. Até a gente fez diversos informativos que a empresa enviaria para os funcionários, enfim, a cada 15 dias. Você lembra de fazer isso? Você sabe que se fizer isso é importante? Então, é assim que a gente vai implementando, lembrando. Selecione seus cookies. Exatamente. Você trocou Eu ia a sua precisar de um senha? Vai lembrete. precisar para cada lição. Então, é dessa forma que a gente trabalha. É sempre repetindo, ensinando, porque é sempre legal a gente saber por que está fazendo Adequando, né, isso. a cada setor específico, a cada nicho, Exatamente. segmento de mercado. Exatamente. Perfeito, perfeito. E quem quer buscar um norte para como começar a implementar dados na empresa, tem alguma indicação, onde pesquisar? Contato, @alessandra_menegasso. Comigo, no caso. Não, na verdade tem, tá? Até eu trouxe os livros para que vocês... Por favor. Óbvio que é de uma mulher incrível. Mulheres fazendo coisas Patrícia- incríveis, né? Patrícia Peck foi o primeiro livro. Eu sou apaixonada nela. Ela é Patrícia pega a melhor. absurdo. a melhor. Tem outras, mas ela é a melhor. Então, aqui é um livro bem fácil de proteção de dados. Até esse meu aqui é a 2ª edição, ela já está na 5ª. Então, ela é incrível. Ela tem diversos cursos para quem está iniciando, de todas as áreas. Ela é muito acessível, assim, sabe? O ensinamento dela é muito acessível. Eu até trouxe um outro também para quem quer começar também, que é um manual de implementação, que também é de uma mulher, Viviane. Então, ele é muito legal porque ele explica exatamente tudo que tem que ser feito. Então, não há desculpa para que as empresas não implementem. Só pegar o livro. Fica a dica aí. Só que Começa a só que ler, estudar. a implementação mais ou menos, né? Não adianta só comprar o livro na Amazon, tá? Desculpa, vocês precisam abraço de um Amazon, o pessoal profissional. tá patrocinando mesmo. Aliás, Então, Patrícia Peck, estamos lhe aguardando no Café Seguro Podcast também. Desculpa falar do Nossa, Café com Seguro. toda Não, certeza. a gente já fez Pode esse convite divulgar. já pra ela, então, enfim, né? Com toda legal. certeza, meu Deus. Mas, então, é legal você ter o profissional e, claro, dá para começar por aqui. É bem interessante. Mas e eu diria que o principal, falando em prática, operação, seria tentar fazer um levantamento das informações que tu tem, óbvio, marco zero, processos, né? O que, Quem? quem é que cuida, né? E só isso já é o E onde suficiente está para tu também, gastar né? Exato, muito bom, hein? É. Boa. É uma matriz de risco que simplificando, é uma É um planilha. 5W, é uma planilha que é um 5W2H. Famoso. Isso aí. É o que eu lembro que teve em uma empresa que eu trabalhei, que... Não vou falar o nome também. Só no LinkedIn. Fala. Não tá no Não LinkedIn, tá não. Era vivo? Não era vivo, mas podia Era frio, não tinha. Aham. E daí a gente tinha o ambiente de teste que toda sexta-feira a gente fazia um dump da base de produção. Então a gente fazia uma cópia da base de produção. Pro teu computador. Não, por um computador local, mas a gente acessava e tinha acesso ao banco de dados. E deles tratavam os dados só em produção. Só que adiantava tratar o dado em produção se eu tinha ele todo em cópia, né? Deles tiveram que fazer todo um tratamento de homologação, de todos os desenvolvedores ficaram bravos, porque eles não tinham cultura, atrapalhou o teste, atrapalhou o desenvolvimento, atrapalhou um monte de coisa. É uma função, mas, né, foi necessário. Gente, encaminhando Perfeito. para o final, tem como a gente não falar dessa crescente de inteligência artificial, a evolução do machine learning, como fica essa questão, novos desafios em termos de privacidade de dados e até pegando um pouco ali dos testes de segurança relacionados à privacidade de dados, o que a gente tem aí de expectativa para os próximos momentos, né? Então, a lei ela já está sendo analisada e, na verdade, a Patrícia até comentou, ontem eu estava dando uma Patrícia olhada até Peck. nos vídeos dela, Patrícia A Peck, melhor de todas. Íntima melhor de total, né? todas. Ela até comentou que ela vê uma necessidade de readequação, complemento, porque a gente sabe que lei de 3 em 3 anos, ali a gente tem alguma coisinha ali para acrescentar, sempre tem o que melhorar. Então, ela fala que agora, com a inteligência artificial, a gente tem muito mais desafio, né? Porque a gente joga os dados lá para dentro. Mas e aí, o consentimento? Quem consentiu, quem não? Onde é que está a autorização? O que eles vão mexer, o que não? A gente só joga um banco de dados para dentro de uma inteligência artificial que a gente, de regra, não sabe para onde vai, né?
E tem Sim. esse bolão ali, até quando é que ia acontecer a menção a IA, né? E já aproveitando aqui também, acho que é legal a gente... vai ter um evento importante da IA aqui, que é o BAR, né? Organizado... sim. Perfeito, sim. Eu vou palestrar nesse evento, inclusive falando sobre... Uma a palestra nova desse palestra ano do falando... ano não é sobre os testes de segurança. A nova palestra do ano se chama Insegurança da Informação, um movimento, muitas possibilidades, com o acréscimo na IA. Então, eu vou falar de na IA nesse... Porque, aproveitando o gancho, acho que um desafio que a gente tem hoje é que, como as empresas estão incorporando nos seus negócios, e aqui nas mais diferentes áreas, desde dentro de ambientes, usando IAs de terceiras dentro dos seus ambientes, ou até mesmo, né, para negócio, comercial, marketing, afins, a gente começa a expandir os nossos riscos, né, em relação a isso. Então aqui entra uma discussão, mas isso é papo lá pro bar, deixa pra lá. Mas dá uma palhinha pra nós, porque eu ia perguntar sobre isso. É a última pergunta da pauta. Eu quero saber como as regulamentações de proteção de dados podem evoluir para acompanhar o desenvolvimento tecnológico. A LGPD nasceu por causa da GDPR lá da União Europeia. E quando saiu a IA, a União Europeia estava querendo regulamentar a IA por causa de várias coisas também. Será que eles vão trazer alguma coisa já pensando na área de proteção de dados para IA? E daí, provavelmente, eles vão acabar empurrando o mercado para fazer isso também, Provavelmente. É porque, assim, na verdade, a LGPD veio porque o Brasil tem contato e tem transferência de dados com a União Europeia, né? A gente só consegue vender no momento que... E até outro gancho bem importante é porque a empresa que não está adequada não vai conseguir ter esse negócio. Isso é importantíssimo. Então, como é que eu vou contratar alguém? Eu estou protegendo, eu estou 100% protegido. Eu vou contratar com quem realmente não tem implementação? Sim. Porque eu assumo risco, né? Isso é bem importante a gente saber que a gente é solidário ali com esse risco que a gente está contratando com alguém que não está 100%. Sim, inclusive, Ali, muito legal a tua fala, porque a gente precisa lembrar uma coisa muito importante. Aqui a gente não tá falando só de querer também, tá? Tu pergunta, eu quero porque preciso me adequar. É fato, a gente cuida muito de gestão de risco de terceiros, tá? Que é um trecho do seguinte, eu não vou mais fazer negócio contigo se tu não cumprisse pelo menos esses requisitos. Porque se o terceiro tiver algum problema, vai isso, pegar a empresa também. E quando a gente fala terceiro, a gente tá falando qualquer, né? Sim. Fornecedor, cliente, assim, então beleza, a gente não vai se relacionar mais porque, cara, né? E a gente sabe de exemplos próximos em relação a isso, sabe? Também legal. Mas são pontos, assim, e respondendo a tua pergunta, como é que a gente pode... Como é que isso vai avançar, né? Onde é que tem mais espaço para isso avançar? Eu volto na questão das discussões frequentes. A gente tem... A Ali falou da Patrícia Peck, a gente tem, né? Ainda vejo muito nichado, assim, ainda vejo... o mundo jurídico do lado, o mundo da segurança do outro, e eu acho que o espaço que a gente tem aqui, que de novo, mesma coisa com pessoas desenvolvedoras, a gente não tem, eu não quero que a Alessandra, ela não é da área dela saber sobre a parte de segurança, e não é da minha área saber como é que, mas essa fusão dessas coisas, eu acho que a gente tem um espaço muito interessante para que novas leis possam surgir a partir daí, porque não existe... Ela tem que acontecer, né? Essa fusão tem que acontecer. É isso, né? A gente não pode só discutir, só o pessoal do direito discutir isso, porque não vai fazer sentido para quem vive a realidade da tecnologia, ao passo que a gente precisa desse amparo, porque, óbvio, a gente sabe que o Poder Judiciário tem um peso muito importante no nosso país e que é importante, então, nem discutindo politicamente, discutindo uma coisa que é importante para nós fazer esse movimento científico. Mas é que é esse complemento, né? Na verdade, a gente sempre fala, trabalhar em conjunto vai... 100% ali, até para essa criação de nova legislação e tudo, mas eu acredito sim que vem alguma coisa sobre a IA que não tem, né? A gente não tem nada específico na LGPD, até porque isso nem existia. Sim. Foi 2018, né? Então... E por isso que a gente sempre tá sempre atualizando, enfim, a gente vai ter diversas atualizações aí, mas deve vir alguma coisa assim. É daqueles mais nerds, não, mas IA existe desde os anos 50, né? É isso aí. Como é que o Diego tá fazendo evento agora? São 1940, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Não sei se vocês querem contribuir com mais algum assunto. Caso não, por favor, deixem suas redes sociais para que a gente possa encontrá-los. Divulga o Café Seguro lá. Tem o Instagram, tem o LinkedIn, né? LinkedIn é Alessandra Lauck Menegas. O Instagram é Alessandra Lauck. E tem também o profissional, que é a Alessandra Menegas. Que aí vocês conseguem ver bastante coisa sobre preventivo, tanto na área trabalhista quanto na área de LGPD. Tem muita dica legal e é uma linguagem bem fácil. Então, a gente traz diversos vídeos e informações ali. Muito obrigada. A conscientização que a gente estava falando. É verdade, Exatamente. É verdade, viu? Assim. Exatamente. E vocês já sabem aqui, queridos convidados, queridos parceiros da Testing, vamos botar @DanielDallalana, mas... @Daniel Dallalana, que é assim que tu imaginou que eu fosse falar. Sigam a WSS, @WSSSec no Instagram, mas é claro, no LinkedIn a gente está produzindo bastante coisa e, como já mencionaram, o Café Seguro Podcast, que se tornou, né, aí
essa referência nacional em termos de conteúdo sobre a segurança. Toda quarta-feira ao vivo. A gente já está indo para o episódio 177, né? Já são 3 anos e meio já fazendo o podcast. E que esse ano estaremos já agora... A gente foi devidamente anunciado como podcast oficial do maior evento de segurança do Brasil. Que chique, E a gente parabéns. vai estar representando esse, inclusive a direção vai estar em contato aí também. Vai ser em São Paulo? Vai ser em São Paulo. Estaremos. Mas sigam a gente aí, né? Sigam a gente, @Daniel. Na tua voz vai ficar melhor. Tá, Anúncio? Obrigado. Mas obrigado pelo espaço também, tá? Obrigada, eu que agradeço. E, pessoal, também, quem quiser saber um pouquinho mais sobre teste de segurança, tem um episódio com o Dala, um dos primeiros episódios do podcast. Volta aí, É o procura episódio lá. Episódio 2 ou 1? É? A produção confirma, é 1? É 1 aí, outra. É o episódio 1. Primeiro eu sou o 01, pô. episódio. Esquece. Nossa, é o teste. Eu sou o 01. Esquece. Vapo. Não, nem foi o teste, porque a gente teve Gênesis, teste e ele foi você um gostou? de verdade. Verdade. de verdade. Nossa. E muito bom, inclusive. Foi tão bom que hoje ele se permitiu chegar atrasado, né? Aham. Valeu, pessoal. Esse é.